Boa noite, igreja. É a primeira vez que eu piso nesse lugar, e é com muito temor que eu piso nesse lugar, que eu estou diante da noiva de Cristo, né? Então, não falo de um lugar físico, mas falo de um lugar espiritual, né? Que desse lugar aqui, a igreja ela é edificada, a igreja é alimentada, e o Espírito Santo, ele opera entre nós, para nos tornarmos aperfeiçoados, né? A palavra de Deus fala lá em Efésios, que Jesus, né, se entregou pela igreja, né, amou a igreja e se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Graças a Deus. Queridos, eu e você somos essa igreja do Senhor. Amém. Não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando, porque Cristo vem buscar uma igreja perfeita, amém? E a palavra de Deus fala que o Espírito e a noiva dizem, vem, ora vem Senhor Jesus. Então nessa noite aqui a gente já tem ouvido falar muito, né, de Jesus, que é o centro de tudo, mas a gente vai falar muito aqui sobre o Espírito Santo também, né? Então a gente está aí nesse tema da influência da pessoa do Espírito Santo, e o que Deus falou no meu coração, para trazer, né, aquilo que ardeu no meu coração, foi no livro de João 17, a gente já vai ler, e foi muito interessante porque o título, né, eu separei ali, Perfeitos em Unidade. Jesus, ele estava para se entregar, e esse foi um momento que o Senhor Jesus, ele orou pela igreja, ele ora pelos discípulos, ele ora por nós, a gente vai ler aqui. E me chamou muita atenção porque Jesus podia orar por muitas coisas, mas ele orou por unidade. Jesus orou para que nós fôssemos um com ele e para que nós fôssemos um entre nós, né? Algumas pessoas até falam, né, é o símbolo da cruz, né, a comunhão vertical e a comunhão, né, horizontal, né, entre os irmãos. Vamos abrir, queridos, em João 17. A partir do versículo, vamos destacar aqui o versículo 3, diz assim, ó, Jesus está orando, né, ele fala assim para o Pai, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. No versículo 11, Jesus continua, né, ele fala assim, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Versículo 22. A partir do 20, irmãos, diz assim, ó, e não rogo somente por estes, ou seja, pelos discípulos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Amém. Fala de mim e de você aqui, queridos. Glória a Deus. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E para finalizar aqui o 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Até aqui, irmãos, graças a Deus. Aleluia. Irmãos, a gente já falou aqui, né? Mas nós somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós, habita em mim, habita em você. E quando o pastor Hélio, né, me convidou para estar aqui, fiquei com medo, né, fiquei com inseguro, mas a palavra de Deus encheu o meu coração, né, a gente que está fazendo aí no grupo de conexão, né, Deus não nos deu um espírito de medo, então a própria palavra já gerou fé no meu coração, mas um espírito de poder. Então eu estou aqui, né, na graça do Senhor e praticando essa palavra, crendo naquilo que Ele vai operar. E eu creio que nessa noite aqui, a expectativa do meu coração é que algumas vidas aqui, que ainda não tiveram a revelação plena da pessoa de Jesus,
a revelação plena da pessoa do Espírito Santo, que possam sair desse lugar com esse entendimento, com essa revelação, cheias do Espírito Santo. Amém? Vamos lá, queridos. Então, eu queria aqui, falar sobre unidade. Unidade é um relacionamento. Unidade, a gente pode assemelhar aí a palavra comunhão, muito utilizada na Bíblia também, Salmo 133, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união ou em comunhão. A palavra unidade também pode nos remeter à proximidade. O pastor Hélio falou aqui na Escola Atos, na segunda-feira, sobre proximidade, a proximidade com Jesus, proximidade com o Espírito Santo. E uma palavra que é muito familiar para nós aí, pode nos remeter também à conexão, estarmos conectados com a pessoa do Espírito Santo e conectados com os irmãos em Cristo Jesus. Amém? Então, essa essa oração que Jesus fez por nós, era com essa visão, porque uma igreja unida a Cristo, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja vitoriosa. Amém? E quando Deus começou a falar no meu coração, eu comecei, isso foi alguns meses atrás, talvez há um ano atrás, quando Deus trouxe essa palavra, e eu comecei a refletir na minha vida, por exemplo, eu não participava de um grupo de conexão, participei há um tempo atrás, depois saímos, e a gente ficou na expectativa de participar de um grupo de conexão, nessa correria, e quando Deus falou no meu coração acerca da unidade, eu comecei a pensar de forma prática também, porque assim, a gente vai ver aqui daqui a pouco, Deus não chamou para vivermos isolados, Deus não chamou para vivermos em solidão, Deus nos chamou para uma vida em comunhão com Ele e com os irmãos. E a nossa igreja, graças a Deus por isso, é uma igreja que tem promovido eventos, encontros, não só o culto, e a gente precisa ter esse entendimento aqui. Eu já até falei algumas vezes com o Hugo, com a Isabela. Irmãos, a gente está aqui para adorar o Senhor. É maravilhoso estar na igreja para cultuar o nosso Deus, mas a gente precisa ter comunhão com os irmãos. Eu, por exemplo, chego aqui correndo, chega do trabalho, daqui a pouco sai, e a gente não tem comunhão com os irmãos. Então, Deus começou a falar no meu coração, e aí a resposta que a gente precisava, eu falei, não, vamos entrar para um grupo de conexão, vamos estar mais na igreja, vamos estar no jornada, vamos estar, então assim, são passos práticos que a gente dá para que a gente tenha unidade, amém? E aí eu trouxe aqui também algumas coisas, alguns conhecimento, para a gente entender o significado dessa palavra. Então, o que a gente vai ver agora aí o significado da palavra segundo o dicionário. Então, por exemplo, o que significa unidade? Uma das versões lá diz que a qualidade é o estado de ser um, é a qualidade é o estado de ser único, é a qualidade de ser indivisível. Aquele que está em união com o Pai, ele é indivisível. União de componentes, pessoal de química aí, tem algum químico aí, Isadora? Então, união de componentes com determinada identidade ou homogeneidade. Homogeneidade, ser homogêneo é ser semelhante, Então, para você ter uma união, você precisa ter elementos semelhantes, com a semelhança de características entre esses elementos, que são semelhantes, habilitam a que haja uma união. Então, queridos, quando a gente fala de união, a gente está falando de uma única coisa. Quando a gente fala de união, a gente está falando de algo que a gente vê de forma única, ou algo que a gente prova. A gente vai falar aqui de alguns exemplos, A gente prova, sente um gosto só, a gente vê algo único, E aí a provocação que eu faço nessa noite aqui: será que as pessoas têm olhado para nós e têm visto uma única pessoa através de nós? Será que as pessoas têm olhado para nós e têm visto Jesus Cristo nas nossas vidas? Um com o Senhor Jesus? Então, queridos, unidade, certamente, por essas definições que eu passei para vocês aqui, certamente não é um relacionamento superficial. Unidade, na verdade, é muito mais do que um relacionamento, é um relacionamento muito forte,
é uma comunhão, é uma união, é algo que não dá para dividir. Eu trouxe aqui alguns exemplos, os engenheiros aí e os químicos dão glória a Deus. Trouxe aí, por exemplo, o aço, né? Um exemplo de homogeneidade. Eu trabalhei numa siderúrgica, tenho um pouquinho de propriedade para falar que o aço é o ferro mais a junção do carbono. Tem outros elementos também, mas esses dois são os elementos principais. Que eles elevados a uma temperatura altíssima, né? Quase 2.000 graus Celsius, eles se fundem e toda a impureza ela sai, ela cai, né? Ela fica embaixo e aquele líquido ali que é o aço puro, ele se forma. Da mesma forma o vidro, que é composto então, lá de areia, sódio, cálcio, também a 1.600 graus mais ou menos, o vidro ele é fundido e as impurezas também caem e fica a essência do elemento ali, né? E aí quando eu comecei a pensar nisso, isso me lembrou algo, né? Que é a nossa vida cristã, né? A gente quer ser um com Cristo e a minha expectativa é que essa mensagem seja reforçada no teu coração hoje aqui, quando você sair desse lugar, mas para que a gente seja um com Cristo, é necessário passar por provações, né? Olha o elemento fogo aí que promove essa fusão, né? Para que a gente possa crescer e ser cada vez mais semelhantes com Cristo Jesus, é necessário passar por provações. Aí a gente começa a entender a lógica, por que Tiago falou, né? Tende por motivo de bom gozo passar por provações. Ninguém quer passar por provações, ninguém quer passar pelo fogo, mas é necessário. Se a gente quer ser essa igreja gloriosa, sem rúcula, sem ruga, sem mancha, né? Perfeita em Cristo Jesus, nós temos que passar por provações. E aí eu me lembro assim, eu sou um cara assim, meio que, minha esposa sabe, a gente vai viajando e eu passo nos lugares e fico sonhando, não sei se alguém é que nem eu, né? Pô, eu queria morar nesse lugar aqui, pô, esse lugar é perfeito, aqui eu vou ter paz, eu vou ter tranquilidade, não vou ter problema. Já tem gente que, você também é assim, querido? Então assim, essa é uma ilusão, porque na verdade, esse lugar, né, em Cristo Jesus, a gente vai ter paz, mas a gente vai passar por provações, porque é necessário para que a gente possa se parecer cada vez mais com Ele, chegarmos à estatura de varão perfeito. Amém? E aqui mais alguns exemplos aí, agora a turma da culinária. Ó. Peguei alguns exemplos simples aqui, falei, Cris, que é minha esposa aqui, ó, vê se o brigadeiro está certo. É leite condensado mais chocolate? Ela falou que é. Então, queridos, quando a gente coloca lá na panela, né, o leite condensado mais o chocolate, algum tempo depois, você passa a ver uma única substância, um único elemento, né? E o exemplo mais simples de todos aí é o café com leite, né? Depois que você mistura o café e o leite, você tem uma substância única, que é indivisível, né? Como é que divide isso? Não dá, né? Vamos lá, irmãos. Então, eu queria trazer um pouquinho, nessa noite, do entendimento. Eu queria ir lá em Gênesis com vocês, vou tentar ser o mais breve possível aqui. A gente falou aqui exatamente sobre isso, o Espírito Santo ele veio ministrando desde o início do culto, acerca do plano da salvação, e em Gênesis 1, 26, eu gostaria de te mostrar nessa noite, né, lá na criação, né, o propósito da criação do homem. Deus nos criou para o relacionamento, Deus nos criou para a unidade, e diz assim, ó, versículo 26, e disse Deus, façamos, aqui fala a respeito da trindade, que por si só é única, né, são 3 em 1, olha só, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, até aqui, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Essa palavra no hebraico, eu não vou traduzir aqui, ruar, alguma coisa assim, diz respeito ao Espírito de Deus. E a palavra lá em João, capítulo 4, 24, vamos abrir rapidamente.
Já estou ficando menos nervoso, já estou abrindo rápido aqui, ó. 4:24. Diz assim, queridos: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então aqui, queridos, Deus criou o homem, né? E faltava algo ali que era a essência de Deus. E Deus sopra o seu espírito sobre o homem, ele torna-se alma vivente. E a palavra de Deus que a gente leu aqui fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus é espírito, como fala aqui, né, em João, né, em outras passagens, logo nós somos seres espirituais, né? Somos seres espirituais. E essa palavra lá em 1 Coríntios, ela fala o seguinte, ó: mas o que se ajunta, mas o que se une com o Senhor é um mesmo espírito. Então, irmãos, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para um relacionamento próximo, para uma unidade. Ele colocou o seu espírito dentro de nós. E a gente vai ver aqui hoje que, assim como os elementos semelhantes se unem, né, a gente se une ao Pai pelo nosso espírito, com o Espírito de Deus. Amém? E aqui então a gente está falando de uma unidade com o Pai, né? O Espírito Santo em nós, Deus em nós, amém? O próprio Criador em nós. Será que eu apaguei? Ah, foi. E eu queria falar com vocês, irmãos, agora sobre a unidade na criação também entre o homem e a mulher. Então, aquilo que eu já falei, Deus não nos criou para o isolamento, Deus não nos criou para vivermos solitários. Olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 2, versículo 18 de Gênesis, está aí pertinho, ó. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Amém? No versículo 24, o Senhor ainda diz assim, ó: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então aqui Deus está falando, né? Ali a mulher, Deus mostrando a unidade dele com o seu filho, com Adão, né? E a unidade entre o homem e a mulher. Mas então, queridos, o homem pecou, né? Acho que todos nós conhecemos essa história. O homem pecou, ele deu ouvidos à serpente, né? O homem que era um só com Deus, que se relacionava com Deus, Deus colocou o homem num jardim, né? E Deus falava com o homem, criou ele para um relacionamento. O homem, Adão e Eva, eles resolvem dar ouvidos à serpente. Interessante que eu fui, né? A gente chama, né, Satanás, né, a palavra fala em Satanás, diabo, e a palavra diabo vem do grego, aí eu só não sei se é diabolos ou diabolos, eu não vi a pronúncia, que significa aquele que divide. Enquanto Deus nos criou para uma unidade, para uma comunhão plena e perfeita, a missão do diabo é essa, né? Destruir, dividir, né? E Eva, ela deu ouvidos, né? E o homem, Adão também, acaba experimentando do fruto, desobedecendo a Deus, e ali o nosso Deus, né, que é santo, que é puro, ele não tem como ter comunhão com as trevas, e o homem, ele se separa de Deus. Eu ia até mostrar agora que eu lembrei que na configuração lá faltou os elementos heterogêneos, né? Só para rapidinho aqui para entender. Quais são os exemplos de elementos heterogêneos? A água e o óleo, né? São elementos que não têm a mesma semelhança, então eles não se unem por conta da diferença de densidade. A água e a areia também não se unem, né? Você vê que a natureza é perfeita, né? Deus criou lá, tem o mar, tem a areia, mas eles podem até revolver, mas daqui a pouco fica tudo no seu lugar, né? Porque são elementos que não se misturam. E aí, queridos, no mundo espiritual, existem dois, vamos chamar assim, né, dois elementos que não se misturam: a luz, que na verdade é Jesus, né, e as trevas. Então, o nosso Deus, ele não tem comunhão com as trevas.
Mas graças a Jesus, aleluia, foi o que a gente, desde o início fez aqui, adoramos o nosso Senhor, porque aprove ao Pai estabelecer um plano de salvação, um plano de reconciliação entre o homem e Deus. Eu queria chamar aqui, não avisei eles, para não deixar eles nervosos, queria chamar aqui o Hugo e o Rafa. Pode ficar tranquilo. Vivemos em união, fica na paz. Confia. Então assim, Rafa, fica aqui do lado, por favor. Então, queridos, aqui um exemplo muito simples, do plano da criação de Deus e da proposta de Deus para o homem, que era um relacionamento de união, de comunhão plena. Dá a mão para ele, por favor. Então, esse foi o propósito de Deus ao criar o homem. Então, aqui o Hugo, ele representa, cheio do Espírito Santo, representa Deus, e o Rafa representa o homem. Foi para isso que Deus nos criou, para o relacionamento próximo, para a comunhão perfeita. Mas o homem, ele pecou. E a luz não tem comunhão com as trevas. Então veio o pecado. Interessante o seguinte, quando a gente vai ler lá em Gênesis, a palavra de Deus fala que Deus chamou Adão. E Adão, o que Adão fez? Se escondeu, Quem se separou foi Deus de Adão ou foi Adão de Deus? Na verdade, Adão e Eva fugiram. Olha só. Então o homem, ele foi se afastando de Deus. Só levanta o braço aí para mim rapidinho. Isso, levanta aí para mim. Isso. Olha aqui, queridos. Só chega um pouquinho para cá, rápido. O homem se separou de Deus. E aqui, queridos, o que a gente vê é o seguinte: a gente vê um abismo, uma separação. Sem Jesus, é impossível o homem voltar a ter essa união com Deus, essa comunhão perfeita com Deus. Segura aqui, Hugo. Mas graças a Jesus, que Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, cumpriu todo o propósito do Pai, e o plano de salvação, que era a reconciliação, foi restaurado. Isto é a igreja. Aleluia, glória a Deus. A comunhão foi restabelecida, reconciliados em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Aleluia. Aleluia. E aí em Gálatas, obrigado, queridos. Em Gálatas 4, vamos ler lá? Gálatas 4, de 4 a 6. Eu amo esse versículo. Diz assim: mas, graças a Deus por esse mais, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir, para perdoar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Glória a Deus. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Aleluia. Glória a Deus. E em Colossenses 1:20 também, capítulo 1, versículo 20, reforça essa mensagem do plano da salvação. Diz assim, e que havendo por ele, Jesus, feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Aleluia. A vós também, que no outro tempo erais estranhos, pecadores, inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Glórias a Jesus. Aleluia. Irmãos, eu queria ler também essa passagem com você, porque me chamou muita atenção, Na criação, Deus cria o homem, sopra do seu espírito sobre o homem, e Jesus, já no capítulo 20 de João, ele ressurreto, ele ressuscita, e a Bíblia fala, vamos abrir lá em João capítulo 20, que a gente vai falar agora da pessoa do Espírito Santo, no versículo 20, Então Jesus tinha ressuscitado,
e ele ressuscitou ali. Maria Madalena foi no sepulcro de madrugada e não achou ele, né? Ele já tinha ressurreto. E no versículo 20, ele tinha acabado de se pôr no meio dos discípulos. E uma das primeiras coisas que Jesus falou, Deus saudou, né, os discípulos com a paz. Diz assim, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aleluia. Essa palavra em hebraico é a mesma palavra, o Espírito Santo aqui, o Espírito é a mesma palavra lá em Gênesis que a gente leu. Então, você vê que Jesus, ele cumpre todo o propósito do Pai para nos tornar de novo, para nos reconciliar de novo com Cristo, e ele libera o seu Espírito sobre nós. E depois em Atos, né, em Atos capítulos 2, a gente conhece que vem o grande derramar do Espírito Santo de Deus. E eu queria ler contigo, porque, bem rapidinho aqui, porque alguns pontos me chamaram muita atenção. Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, a promessa da vinda do Espírito Santo, né? Estavam todos concordemente no mesmo lugar. Quando a gente fala de concordância, a gente está falando de unanimidade. Eles estavam concordando, ou seja, eles estavam em comunhão, eles estavam unidos ali naquele lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. Versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedesse. Então, irmãos, nós vimos o seguinte, Jesus ele fez a obra completa, né? O plano de salvação perfeito, ele nos reconciliou com o Pai, ele nos justificou, né? Só que o papel do Espírito Santo em nós é manter essa comunhão plena. E aí, não precisa abrir não, em João capítulo 14, né, um pouco antes aqui da oração de Jesus, né, quando ele fala de sermos um com ele, ele fala assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia, graças a Deus pelo Espírito Santo, irmãos, porque o Espírito Santo é quem nos ajuda a viver na comunhão plena com o Pai, na unidade perfeita com o Pai, amém? Então nós somos um ser espiritual, né? E quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a palavra de Deus fala, né, em Jesus, ele explicando lá para Nicodemos, olha, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Então assim, quando nós cremos no Senhor Jesus, como nosso Senhor e Salvador, nós nascemos de novo, e o Espírito Santo de Deus, então, passa a habitar dentro de nós, aleluia. O outro Consolador, irmãos, Paráclitos, essa palavra lá em grego, significa aquele que é chamado para ajudar, o ajudador, né? O Espírito Santo é uma pessoa, a gente tem aprendido aqui, né, ao longo das semanas, que na Escola Atos também, que o Espírito Santo é uma pessoa, e aí, irmãos, não existe vida cristã sem o Espírito Santo, amém? Sem o Espírito Santo não existe uma verdadeira comunhão com o Pai e com o Filho. Então, queridos, Jesus, ele pagou um alto preço na cruz para nos justificar, né? para nos reconciliar com o Pai. Mas a gente tem um papel, né? Não basta somente ser novas criaturas, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos andar em comunhão plena com o Senhor, não podemos andar e ter um relacionamento superficial com a pessoa do Espírito Santo. Não dá para vir, né? Não dá para ser um crente cheio do Espírito Santo, isso posso te falar com toda certeza, com toda convicção, vindo uma vez na semana na igreja. Não dá para ser um crente cheio do Espírito Santo sem você e eu lermos a palavra de Deus. Não dá para viver cheio do Espírito Santo se a gente não decidir andar uma vida em santidade com Cristo.
porque o nosso Deus é um Deus santo, Ele não habita num lugar de trevas, num lugar de pecado. Queria abrir com você o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 5. Tiago, ele fala assim: ou cuidais vós, ou pensais vós, que foi em vão, que foi à toa, que diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Irmão, Jesus morreu na cruz por mim e por você. E o Espírito Santo, a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, Ele passa a habitar dentro de nós. Agora, a provocação que eu quero fazer para você e para mim nessa noite é: nós estamos cheios do Espírito Santo? O Espírito Santo tem queimado dentro dos nossos corações? Nós temos valorizado a pessoa do Espírito Santo? Aqui nas Colatos a gente tem aprendido a identidade que nós temos, a identidade espiritual que nós temos. Nós somos um ser espiritual, logo nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus nos criou para um relacionamento perfeito, e a palavra chega a dizer que o Espírito Santo tem ciúme de nós, Ele tem zelo por nós. O quanto eu e você, nós temos buscado a presença dEle. Lá nos adolescentes, no mês passado, nós estudamos um tema que dizia o seguinte: uma só coisa, né? E aí estava Marta e Maria lá com Jesus, Jesus estava na casa de Marta e Maria, ou seja, era um momento super especial, Jesus estava próximo, Jesus estava ali, quase que unidos com eles. Marta, até bem intencionada, ela começou, eu creio, né, para agradar Jesus, começou a preparar as coisas dentro de casa, tal, ali no serviço, e Maria foi para os pés de Jesus. Maria foi para a união, para a comunhão perfeita com o Pai, plena com o Pai. E aí Jesus fala para Marta: ei Marta, por que estás preocupada, né? Agitada? Marta, uma só coisa é necessária. Ô querido, o que tem te impedido? O que tem te impedido de estar na comunhão plena com o Pai? As distrações, o pecado. Uma das coisas que a gente tem lotado nos dias de hoje é o trabalho. As demandas têm aumentado, e talvez você não se trate de pecado, você tem valorizado estar junto do Senhor, estar no secreto, você tem priorizado o tempo com Deus. E eu falo aqui, começando por mim, irmãos, porque essa é uma luta diária, o bom combate de Cristo é todo dia. Eu creio que você vai sair desse lugar hoje cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Só que amanhã, queridos, como o pastor Hélio fala aqui, a gente vai levantar e tem que ligar a chave do homem interior, porque o inferno ele vai vir para cima de nós de novo. Aquele que divide vai tentar nos separar do Pai, mas nós temos que estar firmes, nós temos que buscar cada vez mais. E queridos, o pastor Hélio falou aqui recentemente, acho que foi no domingo, aquele que chega para mim, para você, e fala assim: não, eu estou cheio do Espírito Santo, está tudo certo, eu estou numa boa, estou tranquilo. Não, essa palavra não é para mim, não. Eu queria te dizer o seguinte, meu irmão: o Pai, o Espírito Santo, ele anseia para uma comunhão cada vez maior comigo, contigo. Sempre há condições de sermos mais próximos de Jesus. Ele quer, lembra do aço lá? Ele quer estar misturado conosco, até que a gente seja um só com Ele. Amém? E eu queria encerrar aqui, porque a gente está falando da unidade com o Pai, mas a gente está falando também da unidade entre os irmãos. Não precisa abrir. E lá em 1 João diz assim, capítulo 1, versículo 7, versículo 8, na tradução da Almeida Corrigida Fiel, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Queridos, o Senhor Jesus está voltando, são tempos difíceis, tempos do fim,
É tempo de uma igreja que vive uma comunhão verdadeira com Cristo. Não há espaço, irmãos, não há espaço para perdermos tempo com distrações, não há espaço para perdermos tempo errando o alvo, pecando. É tempo de buscarmos o Pai, e para que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo, nós temos que viver uma vida de santidade com o Senhor, amém? Mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E eu queria finalizar agora dizendo o seguinte, queridos: se estamos em Cristo, se estamos na luz, logo nós temos comunhão com o nosso irmão, comunhão perfeita com o nosso irmão. Então hoje, pode ficar de pé, irmãos, por favor. Aleluia. Eu queria que vocês parassem agora para pensar, para refletir, ou feche os seus olhos. Querido, o que tem te distraído? O que tem dificultado a tua comunhão com o Pai? Será que no teu relacionamento com o teu irmão, será que no teu relacionamento com o próximo, há algo que está sendo um empecilho para você ter comunhão com o Pai? Porque se andarmos na luz, nós temos comunhão com o Pai e com os irmãos. Então nessa noite, queridos, se há uma falta de perdão, se alguém fez algo para você que magoou o teu coração, e você tem alimentado isso, eu quero te encorajar nessa noite, em nome de Jesus, que você venha liberar perdão. Se é necessário você pedir perdão para alguém, querido, se você quer ser esse cristão que tem uma vida, uma comunhão plena com Cristo, você tem que liberar, você tem que pedir perdão. É tempo de arrependimento, irmãos. Então, se nós queremos ser essa igreja cheia do Espírito Santo, é tempo de nós nos arrependermos. Ora labala chore, canta labala xere, alabala xi, e canta labala chore, alabala bala xi. Queridos, vamos orar nessa hora. Fala agora com o Espírito Santo. Você que é cheio do Espírito Santo, começa a falar em línguas nesse lugar. Você que talvez não tenha ainda, você reconhece, você tem que ter essa posição de humildade. Eu não estou cheio do Espírito Santo, mas hoje eu quero sair desse lugar cheio do Espírito Santo. Eu quero viver, eu quero conhecer mais desse Deus. Eu não quero conhecer acerca de Jesus apenas de ouvir falar, mas eu quero que Ele faça parte do meu dia da minha vida todos os dias. Xaralabá, xoricanta, labalaxê. A vida me deu, meus olhos abriu. Te amo, ó Deus, te amo, ó Deus. Tens meu coração, pra sempre eu sou teu. Te amo, ó Deus, te amo, ó Deus. A vida me deu, meus olhos abriu. Te amo, ó Deus, te amo, ó Deus. Tens meu coração, pra sempre eu sou teu. Te amo, ó Deus, te amo, ó Deus. A vida me deu, meus olhos abriu. Te amo, ó Deus, te amo, ó Deus. Tens meu coração, pra sempre eu sou teu. Te amo, ó Deus, te amo, ó Aleluia. Xaralabá, xeriandri, alabarasi. Querido, continua nesse ambiente de comunhão. O Espírito Santo está nesse lugar. Ele quer falar o teu coração. Ele quer tirar toda a impureza nessa noite, em nome de Jesus. Checa labala xeri, alabarasi. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por ter enviado o teu Filho Jesus. Aleluia. Obrigado por essa obra perfeita na cruz do Calvário. Fomos reconciliados contigo. Aleluia. Pai, pelo teu sangue, Jesus,
fomos tornados filhos de Deus, filhos amados de Deus. Recebemos o Teu Espírito, Pai. Oh, em nome de Jesus, Pai, que os meus irmãos nessa noite, que cada um de nós, Pai, possa, Senhor, estar, Senhor, se entregando mais a Ti, estar buscando, Pai, mergulhando nos Teus rios, Senhor. Ore, alabala, xere, canta, alabaia, sim. Senhor, perdoa, Senhor, os pecados. Oh, Pai, no nome de Jesus, graças a Deus. Obrigado, Pai, por essa noite. Oh, Pai, você que está aí na internet, você que está nesse lugar, onde quer que você esteja, recebe essa palavra no teu coração, seja cheio do Espírito Santo. E se você tiver a oportunidade de estar na casa do Senhor, venha estar junto de nós, venha estar em unidade, em comunhão. Oh, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa noite. Nos leve em paz, Senhor, para a Tua casa, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, abençoar corações, Pai. Que venha cair, Senhor, nos corações, Senhor, e venha, Senhor, brotar vida, Pai. No nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque somos uma igreja, Senhor, guiada pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Hélio, da pastora Deise, pela vida dos nossos pastores. Obrigado por essa casa, Pai. Nós abençoamos o Teu povo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.